que der certo, me dá um joinha aí para mostrar a imagem, por favor. Cumprimentar aqueles que nos visitam. Paulo Vinícius está recuperando aí, aguardando a cirurgia, né, Paulo? Nós vamos orar novamente depois por você. Que bom que vocês vieram, viu, Priscila? Nós estamos orando por vocês. Outros visitantes, eu vi um casal ali atrás, Deus abençoe a vida de vocês, bem jovens. Um amigo aqui, eu acho que também do Léo, eu eu ouvi e acho que ele reconheceu. Deus abençoe os que nos visitam. Amados irmãos, abramos então nossas Bíblias, Êxodo capítulo 20. Pode colocar aqui para mim, por favor. Aí está o casal, pastor Paulo, missionário Paulo e a sua esposa, e o projeto, que é o projeto Aletleia. Ele vai falar bastante, vou deixar para ele explicar. E então, domingo agora, nós teremos essa oportunidade. Ele é vinculado à Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a APMT. Então, nós, inclusive, temos o privilégio, a oportunidade de começarmos junto deles o projeto, né? Porque nós estávamos, inclusive, sempre pensando em alguém para que a gente pudesse acompanhar. A gente pode acompanhar outros, mas esse aí já pode ser, então, um casal que nós... Pode ser, não. Será um casal, desde agora, da sua preparação para ir para o campo, como também a presença deles no campo pelos próximos 3 anos. É sempre assim, a Agência Presbiteriana de Missões envia por 3 anos, o casal, normalmente é casal, mas também pode ser uma pessoa que não é casada, desde que é preparada pela nossa agência, e ele volta, faz contato com as igrejas locais, que sobretudo oram por eles, sustentam, contribuem, então depois eles retornam, sempre tem depois de 3 anos essa volta deles. Então, meus irmãos, com a graça de Deus, nós temos aí um projeto para, desde o início, nós acompanharmos, e com a graça de Deus, nós vamos orar por isso, para que Guiné-Bissau seja abençoada com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Cátia, eu vou usar a mesma projeção da semana passada, tá? Então, nós vamos falar hoje do 5º mandamento. Nós trabalhamos semana passada a respeito, do 6º, né? Nós falamos semana passada sobre o 5º mandamento. Qual é o 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe. A honra às pessoas que possuem autoridade, né? Nós falamos a respeito, sobretudo, do pai e da mãe, porque é algo que a palavra de Deus aponta, e nós, inclusive, encontramos respostas da sociedade doente que está, justamente por essa questão não ser observada, né? A honra ao pai e à mãe. E hoje nós vamos, então, verificarmos e estudarmos o 6º mandamento, tá? Então, capítulo 20 de Êxodo, 13. Quem pode ler, por favor? Capítulo 20, versículo 13, tá? Não matarás é um dos mandamentos mais rápidos para nós citarmos. Agora, é interessante, né? Eu acabei de dizer a respeito da importância da linguística. O quanto é desafiador para os tradutores da palavra de Deus trazer o verdadeiro sentido e o mais próximo daquilo que foi escrito no original. O Antigo Testamento, praticamente todo ele foi escrito em qual língua? O hebraico, que era a língua oficial do povo de Israel. E nós temos uma outra palavra aqui,
que ela também se encaixa, eu vou mencionar sobre ela. Quem tem aí, eu sei que o presbítero Paulo tem a sua Bíblia, se ele não está com outra, na versão nova, nova versão internacional, NVI. Alguém mais tem? A Roberta também? Então vai lá, Roberta, voz feminina aí. Qual é o versículo? 20 e 13. Será que... Deixa eu ver a do Paulo. Não matarás? Interessante, eu estou com uma das versões da NVI, e eles colocam, ao invés de não matarás, a melhor tradução seria... Exatamente. Eu até depois vou ver qual é a atualização, qual que é a data. Não assassinarás. Também é uma boa tradução. E nós vamos falar a respeito, sobretudo, do que implica. Quem já matou alguém aqui? Olha, tem pecados que nós temos mais facilidade, né? Matar eu não sou muito bom, não. Eu não tenho tanta facilidade. Eu normalmente, pela graça de Cristo, eu enxergo que eu já matei. Já matei. Mas antes que você chame a Polícia Civil para puxar a minha ficha criminal, nós vamos ver que não matarás implica muito mais do que apenas o ato em si, que está relacionado ao que nós vamos ver aqui no slide. Nós temos uma palavra muito boa para nós lembrarmos o que seria também matar. Então, eu peço aí aos irmãos que passem a tela. Como soberano autor da vida, somente Deus pode tirá-la. É possível ir além do assassinato para as suas motivações. É possível ir além do assassinato para as suas motivações. E uma delas qual é? Que sempre está relacionado a esse fato: o ódio. O ódio que leva ao desejo de vingança. Então, quando nós podemos tratar desse assunto, nós temos que lembrar que o ódio nem sempre vai trazer como resultado o gatilho, a faca, a arma, mas, sobretudo, o ódio produz no coração de uma pessoa assassinato, produz no coração de alguém morte, e nós vamos ver isso. A ambição desenfreada, a banalização da vida humana, e esse sentimento também muito presente na nossa geração, a autocomiseração. Notem que nós estamos então vendo algo que nós vamos adotar, aquilo que a palavra de Deus tem para nós. A palavra de Deus para nós, ela também, sobretudo, ela aponta o espírito da lei, o princípio que deve ser aplicado com a lei. Nós não podemos falar, não, aqui ninguém nunca matou ninguém. É verdade, graças ao bom Deus, possivelmente. Mas quando nós falamos do nosso coração, aí nós vamos perceber que se nós não batalharmos, nós podemos ser, de fato, condenados pelo capítulo 20 de Êxodo, o 6º mandamento: não matarás. Próxima tela diz: o ódio se manifesta com fúria, indiferença, ou um trato polido, disfarçado sob um verniz de amabilidade. É real ou não é? É o verdadeiro tapinha nas costas, não é assim? A pessoa está com vontade que a outra morra no primeiro buraco que ela cair. Mas ela está assim, beijo. Isso é perigoso. Isso é uma doença da alma. E é tão interessante porque nós estamos vivendo um contexto cada vez mais materialista, e às vezes o ódio que poderia
não é justificado, mas poderia estar num coração de alguém que foi, por exemplo, abusado, né? Tem casos sérios. Tem casos que não são simplesmente porque ele não torce para o seu time, Rodrigo. Tem casos que as pessoas precisam ser curadas pela graça de Deus. Mas notem, numa sociedade cada vez mais materialista, o ódio é desenfreado tantas vezes porque alguém contrariou ele, porque alguém pegou a escala de plantão dele, porque alguém, de repente, não foi lembrado por ela ou por ele, não foi citado por ele ou por ela. E essa doença do coração humano pode afunilar para o ódio. E isso é algo muito sério, né? Então, passando aí para a próxima imagem. O ódio se manifesta com fúria. Cadê a outra? O ódio produz obsessão, distanciamento, doença emocional. Produz ou não produz? Quem conhece alguém que está fazendo acompanhamento terapêutico, o acompanhamento terapêutico por si só é uma bênção. Mas eu sempre digo, antes de você ir para o consultório, para o profissional da saúde mental, das emoções, você precisa fazer o escaninho da palavra de Deus. Será o que eu estou sentindo está relacionado com algo que eu não sei explicar, ou com, de repente, um movimento, um sentimento, algo que está acontecendo dentro de mim, mexendo comigo, que tem relação com figuras bem claras? Quem são as pessoas que normalmente nós amamos e também, de repente, começamos a ter problemas que pode levar ao ódio? Quem são as pessoas? Gente distante ou de perto? Dá o nome deles. Quem falou? Pais. Interessante, o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. O 6º: não matarás. O que tem de filhos que o pai está mortinho da Silva e mora ali no Pacaembu. Se tiver algum pai aqui no Pacaembu, pastor, você acertou o bairro do meu pai, né? É só uma ilustração. Mora ali, em Monte Carmelo. Mora numa distância que é possível nós tratarmos desse ponto. A relação do ódio dentro de uma família pode ser provocada por N razões. Eu repito, inclusive por situações que a pessoa diz assim: olha, se você ouvir minha história, você vai concordar comigo, o que ele produziu, o que ela produziu. E de fato, a gente fica às vezes, puxa vida, condoído com a pessoa. Mas nós vamos ter que aprender o que Deus tem para nós, porque, sobretudo, quem produz isso no coração, ou permite essa produção do ódio no coração, está fazendo mal para ele também. E esse mal vai ser tanto para a pessoa, como também para ele. É uma relação muito delicada, mas que aponta o quanto nós somos convocados pelo Senhor, por nosso Deus, a ter um coração sensível à sua direção. Substituir, trocar algo que é ruim. Essa semana, eu mencionei, alguém já teve esse privilégio de falar assim: eu perdoei alguém muito amado meu, amada minha? Quem já teve a oportunidade assim? É bênção na sua vida ou é ruim? Mas por que há tanta dificuldade para chegar até nisso? Porque o nosso coração é um coração pecaminoso também. No fundo, nós gostaríamos de falar assim: eu gostaria que ele fosse de outro jeito, né? Eu gostaria de ter sido filho de fulano, filha de fulana. Mas você precisa lidar com isso e dizer: olha, eu, graças ao bom Deus, tive a dádiva de liberar perdão e dádiva de Deus de ter a oportunidade de abraçar em vida.
porque também está cheio de casos, né? A lista de pedido de perdão. Essa semana eu visitei lá o cemitério de Uberaba, né? Antigo lá, eu vi tantas lápides antigas, e eu fiquei pensando, quantas pessoas deixaram para pedir perdão depois que passou do tempo? Quantas pessoas? Que alguém morre e ela morre sabendo que estava brigada com ele, com ela, e ela alimentou a vida toda um ódio. Olha, é algo muito sério. E é isso que a palavra de Deus está tratando. Está tratando a respeito que o assassinato não é somente o ato em si, mas deixar o nosso coração ser cada dia mais desejoso na produção da inimizade. E é isso que nós vamos notar com alguns textos da palavra de Deus. Eu vou abrir com vocês, então nós vamos ler alguns textos. Deixa eu só pegar aqui uma referência que eu quero citar. Abra sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 9. Por que nós não devemos matar ninguém? Nem no coração. Muito menos de maneira concreta. Vamos ler o versículo 6, 9, 6. Vamos juntos? Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por quem? Vamos fazer aqui uma pausa? Deus que colocou essa lei. Essa lei era praticada em Israel. Deus está valorizando a vida ou desvalorizando? A pessoa pensava 15 vezes antes de fazer um ato desse. Porque se ele fizesse, o que aconteceria com ele? Morreria. A nossa sociedade valoriza a vida ou banaliza a vida? Uma pessoa de bem morre, assassinado às vezes por bobagem, e ele vai lá, se for réu primário, então gasta o réu primário dele. É ou não é? Banalização da vida. E essa é uma sociedade que cada vez mais ela se intitula moderna. Fala, Ivanilda. Eu conversando com uma amiga, banalizei a vida, matei também, porque eu disse assim, sobre o meu cunhado que faleceu, né? Era tão bom, tanta gente má e não morre, devia morrer, e meu cunhado tão bom, não morreu, né? Banalizei a vida. É verdade. Porque Deus não quer que nenhum se perca, né? Às vezes a gente tem esse pré-julgamento, né? A gente vê um traste aí, né? Ao invés de a gente pensar em primeiro lugar, Deus, alcance ele e transforme a vida desse traste da sociedade. A gente já quer matar o rapaz, né? Ou a pessoa. Às vezes a gente até poderia dizer assim, olha, que ele se arrependa antes de morrer, pelo menos, né? Mas tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós também somos, de fato, prontos. É esse o aspecto. Às vezes, a gente fica muito preso a essa questão. Não, nunca cometi nenhum delito desse. Por exemplo, é muito normal, como o Paulo mencionou aqui, nosso irmão presbítero, muito normal as pessoas chegarem num local onde o evangelho está sendo pregado e quando tem um convite de arrependam-se dos seus pecados, o que as pessoas dizem de maneira geral? Eu não cometi nenhum pecado assim, não. Eu não preciso também, eu tenho que confessar aqui o quê? Eu não matei ninguém. Eu não bati no meu pai. E nunca roubei a mistura da minha mãe, né? Aquelas coisas assim, né? Feia. Apesar que essas coisas estão sendo mais presentes aí hoje, ultimamente, né? Nunca fez isso, mas alimenta no coração aquilo que o Senhor Jesus, Ele reforçou. Nós vamos ver aqui daqui a pouquinho. Ele vai reforçar esse mandamento. Não é somente com ações concretas, mas no coração. E o nosso coração, irmãos, pode matar um irmão que congrega conosco.
pode matar quem caminha com a gente, pode matar um familiar, porque diz assim, você tem na sua família observado isso? Às vezes você mata ou você ajuda a pessoa a não matar, tá bom? Você tem que tomar cuidado com isso. Porque não sei das suas famílias, mas nas minhas, eu tenho a minha e a da Gisele. De vez em quando a gente quer matar alguém lá. Vocês não acontecem? Não, só na minha, então da Gisele. A gente fala assim, mas fulano de tal, não tem jeito, larga para lá. Vocês não fazem isso, não? Só nós, é ruim mesmo, você é ruim, Gisele. Tem um povo ruim na sua família, viu? Tem um povo ruim na minha. Fala, Tônia. Aí, que bom, começou a melhorar essa nossa escola bíblica dominical. Porque se não tiver confissão aqui hoje, não vai valer de nada, ué. Outra irmã? Olha, Eliana. Olha, misericórdia. Que é isso? Por que a gente faz isso? Porque nós não queremos lidar com gente difícil. É ou não é? É mais fácil matar. Aí eu estou falando pesado, né, pastor? Mas não é bem assim. A gente só quis isolar ela socialmente por 40 anos. Aí não é bem, a gente não quis matar, mas a gente só não quis convidar para mais nenhum Natal. Nunca mais ela pisa aqui nessa casa. Mas não, você quis matar? Não, jamais. Aí vai no funeral, inclusive, da pessoa. Não, ela é tão boa, nunca tive nenhum problema com ela. Faz 30 anos que não convidava para nem um café da tarde. É assim ou não é o nosso coração? Nós temos que tratá-lo. Porque se nós não tratarmos isso, nós ficamos adoecidos. E, sobretudo, nós desonramos o Deus que nos alcançou com tanta graça e misericórdia. É por isso que, quando nós tratamos casos mais sérios, é mais fácil de identificar. Mas é tão bom poder distribuir graça, misericórdia, amor. Vamos ver aqui o restante do versículo. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Vamos juntos o final? Porque Deus fez o ser humano. O que Deus está fazendo aqui? Eu não conheço detalhes da Poliana, do Alex, mas eu sou o criador da Poliana, do Alex, da Michele. Eu, o Deus criador que dei a vida, e só eu posso tirá-la. É isso que o texto está apontando. Notem que, pastor, só ele que pode tirar a vida, mas ao mesmo tempo ele falou que é para matar. Você vai ver que a melhor tradução, não matarás, que eu mencionei, não assassinarás, é porque nós vamos ver que a autoridade, ela leva com ela o quê? A espada. Esse foi o termo bíblico que Paulo utilizou. Nós vamos ver daqui a pouquinho. O que a espada faz? Carinho? Não. A espada, se necessário, ela vai e dá cabo da vida. Porque Deus, por meio de uma ação, quer preservar, sobretudo, a relação onde não pode ser banalizado a vida. É importante a gente perceber o princípio, né? A gente pegar o princípio, para que a gente aplique dizendo, então, quando eu decido perdoar alguém difícil, eu estou perdoando porque ele é a imagem de Deus. Apesar de ser uma imagem, como é que é a imagem? Quem pode responder teologicamente? Como é que é a imagem de Deus no ser humano? Como é que ela é? Imagem semelhante, mas como ela está hoje, pós-queda? Boas palavras, corrompida, apagada. A melhor palavra seria, você já viu um espelho? Se você, nunca fez isso não, mas se você vê um espelho todo trincado, quebrado, você não tem a imagem o quê? Perfeita. Você tem uma imagem mais distorcida. O ser humano, ele é a imagem de Deus
Pós a queda, o pecado veio e distorceu a imagem no homem, na mulher. O homem e a mulher agora, eles possuem a imagem de Deus, isso crente ou não crente, descrente, qualquer ser humano, ele possui a imagem de Deus? Possui. Contudo, essa imagem está distorcida, desfocada, um astigmatismo, embaralhado, não há nitidez. Quando você recebe Cristo Jesus, o que Ele faz? Começa a restaurar gradativamente a imagem de Cristo na sua vida. Louvado seja Deus por isso, né? Então, vamos caminhar aqui e vamos pegar. Eu quero citar o que Calvino disse. João Calvino disse o seguinte, deixa eu ver se é essa mensagem dele aqui, essa citação dele aqui. Ele diz assim: as Escrituras nos dão duas razões, não está na tela não, tá? Duas razões sobre as quais se fundamenta o 6º mandamento, o não matarás. A primeira é que o ser humano foi feito à imagem de Deus. A segunda é que somos todos a mesma carne. Portanto, agredir a vida, quer a de outro ou a nossa, constitui desrespeito a Deus, que imprimiu sua imagem no homem. Gênesis 9:6. E como Ele criou o gênero humano, vinculando-o em uma unidade, foi-nos delegada a função de preservarmos tal unidade pelo cuidado mútuo. Olha que bonito! Você não apenas não mata, como você tem por obrigação cuidar do seu semelhante, ajudar a ele não se destruir. Isso para nós, como cristãos, é até fácil de entender. Se a gente não consegue mudar a pessoa, o que nós fazemos por ela? Oramos, exatamente. Você está contribuindo para que ela não se autodestrua. Agora notem, é tudo isso para falar que a vida é preciosíssima, preciosíssima. Então vamos para os textos que nós temos aí no nosso slide. Vamos lá. 1 João 3,15, lá no finalzinho da Bíblia, vamos lá? 1 João 3,15. Algum irmão me ajuda e pode ler, por favor. Olha só aí o assassinato. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então está bem claro, a palavra de Deus está apontando. Mateus capítulo 5, 21, vamos lá. Evangelho de Mateus. Eu vou ler aqui para os irmãos. Capítulo 5, do 21 ao 24. Diz assim o texto da palavra de Deus, capítulo 5 de Mateus, 21 a 24. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Aonde que foi dito? Lá em Êxodo, quando Moisés recebeu as tábuas da lei e entregou ao povo de Israel. Isso aqui não foi eu que inventei, isso aqui foi Deus que escreveu e me entregou, não foi isso? Moisés foi o portador daquele documento, os 10 mandamentos. Nós vimos nos domingos anteriores, os 10 mandamentos se resumem em quantos? O primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu pergunto, o primeiro mandamento que Jesus então cita, ele cita 2. O primeiro mandamento resolve quantos mandamentos dos 10? 4. Porque todos os primeiros mandamentos, até o 4º, está relacionado à nossa relação com Deus. E agora o segundo mandamento que Jesus falou, qual foi? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele resolve qual parte dos mandamentos?
os 6 restantes. A primeira parte da tábua e a segunda parte. Os 6 mandamentos depois do quarto se relacionam como nós vamos conviver e nos relacionarmos com o nosso semelhante. Seja esposa, seja vizinho ou alguém que a gente não conhece. Tudo isso, então, Jesus está fazendo o quê? Abolindo os mandamentos? Não, ele está reafirmando os mandamentos. Nós falamos também, nós somos salvos porque cumprimos os mandamentos? Não, nós somos justificados pela fé mediante a graça de Deus. Mas nós somos chamados a cumprir os mandamentos. E quando nós tropeçamos, nós temos um fiel e poderoso advogado que intercede por nós. É esse o entendimento dos mandamentos para os nossos dias. Jesus disse então: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Olha só o verso 22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo será sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Eu pergunto para os irmãos, o verso 22, Jesus está descredibilizando os mandamentos ou ele está reafirmando? Percebem isso? Jesus está dizendo assim: olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, os que já passaram. Eles receberam a ordenança: não matarás. Jesus vem e fala assim: ó, vocês estão fazendo o quê? Os judeus eram bons, não eram? Muito bons. Não vou sair daqui para não perder muito o áudio, né? A transmissão ajuda aí, né? Me dá o microfone sem fio, Rogério Góes. Aí, ó. Cádico, ocupado? Sem fio não, daquele negócio pendurado aqui na orelha, parecendo, como diz o Machado, o Silvio Santos. Irmãos, a gente tem uma facilidade em produzir um atalho para servir a Deus, não temos? Nosso coração toda hora é propenso a atalhos. O que o judeu fazia? Se eu matar, as minhas mãos estarão o quê? Sujas de sangue. Ó, eu sou o povo da aliança, então eu não posso sujar as minhas mãos com sangue. Eu vou chamar e contratar um egípcio, porque eles são tudo filho do faraó, eles são tudo descendente para o inferno. Vem cá, olha, é o seguinte, sabe o fulano? Já faz tempo que eu estou tentando controlar meu ódio, mas não aguento mais. E para não ferir a lei de Deus, que ele diz, não matarás, eu te contrato, portanto, você quer? Olha só, que bela estratégia para não sujar as mãos de sangue. Jesus vendo isso, ele disse, por exemplo, nós não vamos falar sobre ele hoje, mas o adultério é só a prática em si? E esse mandamento que é o sexto, do mesmo jeito, ele disse, não é somente o assassinato concluído, mas se vocês alimentarem o coração de ódio, se vocês chamarem alguém, né? Tem muitas pessoas que usam palavras pesadas para definir alguém. Isso nós não fazemos, Gisele, isso não. Mas pesadas mesmas. Palavras como alguém que é tratado de maneira... vamos pegar a palavra mais comum aqui, que ela é pesada, mas ela é mais banalizada.
um idiota, né? Esse é um idiota. Deus está tratando Cristo Jesus, Deus encarnado, aqui nesse mundo, dizendo: quem trata assim alguém está cometendo esse sexto mandamento, está quebrando o sexto mandamento. E olha que profundidade isso, irmãos. Porque o que Deus quer de nós? Deus quer colocar no nosso coração algo que não é natural seu e nem meu. São as manifestações da presença do Espírito Santo por meio da sua palavra. Paulo disse assim: quando vocês conversarem entre vocês, quando vocês se relacionarem, falem com hinos, salmos. Ou seja, alguém que está salmodiando, ele não está pensando em matar ninguém. Pelo contrário, ele está alimentando coisas boas, para que ele possa transmitir aquilo que está cheio o seu coração. Então, observe que tudo isso está apontando para nós fazermos uma análise do nosso coração. Gabinete pastoral, às vezes pouco acionado nessa área e deveria ser mais, Edna. Tem pessoas que têm problemas com situações seríssimas. Deus não está banalizando a sua dor. Deus deseja curá-lo, curá-la, para que você seja alguém que possa perdoar, alguém que possa dizer: o Senhor me visitou. E toda a honra e toda a glória será dele. Percebe isso? Tá bom? Fala, Gisele. Falando só situações ativas, que eu odeio, sei lá, xingue e tudo mais. Mas se a gente também age com frieza, com indiferença em relação às pessoas, que eu acho que é o que mais acontece, a gente podendo fazer, podendo ajudar, sabendo que nós temos que fazer e não fazemos, eu acho que é uma forma de matar também. Exato. Mateus 5:9. Vamos ler aqui? Mateus 5:9. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, não acontece aqui não, mas no meio da igreja, então você já entendeu, né, que pode acontecer aqui também, viu? Que aqui é a igreja do Senhor Jesus. Se nós não nos posicionarmos, um assunto que deveria ser tratado por nós com misericórdia, um assunto que nós deveríamos ser o promotor da paz, nós somos o promotor da discórdia. Nós podemos ser os promotores da indiferença. É verdade, né? Ela não te cumprimenta direito, né, Michele? Não, ela passou batido, nem olhou para o lado. Olha que metida. Olha que mulher esquisita. Olha que pastor metido. Se falar isso, vai para o inferno, hein? A gente tem essa facilidade. O coração parece que ele aflora. Porque a gente gosta muito do que a gente gosta. E quando vier esse sentimento, você tem que lembrar dessa palavra: eu sou um pacificador. Deus me chamou, não é para exalar o que o Fábio Góes exala, é isso mesmo, é indiferença, gostar de quem gosta de mim, mas o que o Senhor, que morreu por mim, me chama para viver, é que eu e você sejamos agentes. Não é para ser chamado igual para-choque de caminhão, filho de Deus. É para que Ele diga assim, ó, você de fato é meu filho, porque nessa atitude você não teve honra nenhuma da pessoa, mas eu vi que você agiu como filho de Deus, misericordiosamente, pacienciosamente, estendeu a mão. E nós normalmente queremos fazer só aquilo que o nosso coração pecaminoso quer. Não é assim? A gente estava comentando muito essa semana a respeito dos idosos, né? A minha sogra perdeu a mãe, Gisele perdeu a vovó,
muito rápido, né? Você já percebeu que a gente, às vezes, trata mal os idosos? Não sei, só eu sou pecador, viu, Paulo? Porque é difícil conversar com uma pessoa muito idosa. Às vezes a gente não tem assunto, não é assim que a gente fala? Não tem assunto para conversar com ele. E o difícil é que depois que a gente pede, não tem mais tempo de voltar lá e falar assim, eu queria só dar um abraço, um beijo na testa. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, e Deus me deu essa graça, pela misericórdia de Deus. O meu avô foi muito difícil. Pensa numa avó boa. Morreu cedo. Perdi minha avózinha Ana com... Então, eu tinha no máximo 18, 19, 20 anos, 66 anos. Um doce, pensa num doce, que até hoje tenho saudade e aguardo o encontro, lá no céu. Mas o meu avô não foi fácil. O meu avô era pirracento. Já viu um velho pirracento? Ele era. Batia janela quando a meninada não queria entrar para dentro de casa, dava sabão, esculhambava. Desligava a televisão no intervalo do jogo para não gastar energia. Esse é o Antônio. Mas sabe o que Deus falou para mim? Isso pela graça de Deus, irmãos. Quando ele estava morando conosco, meu pai, na época, e eu morava lá, mas já estava no seminário, e eu comecei a perceber, ele estava cada vez ficando mais adoentado, e eu comecei a perceber que Deus estava trabalhando no meu coração a valorização do meu avô. E eu, pela graça de Deus, tive a oportunidade, um dia, de orar com ele. E aí, um dia depois, passou uns dias, ele falou assim, volta aqui, Fábio, ora comigo, eu gosto quando você ora comigo. E eu falei assim, olha que legal, né? Que bom que ele notou isso. Meu avô era kardecista. Eu tive a oportunidade depois, então, nesses dias, de sentar com ele na cama e conversar um pouquinho a respeito de Cristo Jesus. Falei a respeito da pessoa de Cristo, orei com ele ali. E eu nunca esqueço naquele quarto, que eu tive a oportunidade dele olhar para mim com vida, e eu poder falar, Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas, e poder abraçá-lo. O meu coração, eu sou o mais velho, o neto mais velho, poderia falar assim, larga para lá, esse homem é difícil demais. Nossa, minha avó Ana queria nos ajudar, e ele queria atrapalhar. O nosso coração é pronto para colocar estereótipo na pessoa, mas o poder do Evangelho nas nossas vidas, ele joga luz. Não, o Espírito de Deus nos move, não, estende a mão. Você vai ter ele por pouco tempo. O que você vai carregar daqui para frente? Não é assim? Então, nós temos que observar que ser pacificador, irmãos, faça enquanto há tempo. Faça enquanto há tempo, porque depois, seria tão bom, seria, mas já passou. Né? Não tem mais tempo para voltar. Então, o que puder, seja um pacificador. A pessoa chega para você, eu acabei de dizer, falando um tanto dela, você fala assim, pois é, mas nossa, não é fácil, mas vamos orar por ele. Olha, um agente da pacificação, porque a fogueira já está pronta para o rapaz, para a pessoa, para a senhora, para quem for. Você vai dizer, Senhor, me dê graça para lidar com isso. E essa é uma realidade que é muito prática. Eu acredito que todas as famílias vão conviver com esse desafio. Vamos passar para a segunda parte, que também nós vamos falar um pouquinho. Eu quero que você observe o quanto que Deus se preocupa com todos os aspectos. Romanos 12, vou ler aqui Romanos 12 para a gente, Romanos 12, 17. Olha só o que Paulo diz. Romanos 12, 17. Diz assim a palavra do Senhor. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos.
mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o... Lembrei do Brian. O Brian é um pecador. Amém? Quem conhece ele sabe, né? Ele é um pecador, porque ele é igualzinho a gente. Mas há pouco tempo atrás, ele contou uma história que essa igreja aqui, quem ouviu, ficou assim: meu Deus do céu, preciso dessa graça do Senhor Jesus. Diz ele que passou no supermercado com a família, fazer compras, e quando voltou para o estacionamento para guardar as compras, ele pegou no ato o rapaz assim com a chave do carro dele, riscando o carro do Brian. Você já pensou uma cena dessa? Você encontra a pessoa dentro da garagem ali, da área do supermercado. Estava lá de fora? É. Aí. Então, o que acontece? Ele disse algo que eu achei muito interessante. Ele disse que... falou para o cara, falou: o que aconteceu? O que é isso? Esse carro é meu. Que cena, mas você está louco, né? Não sei as palavras que ele usou, mas ele ficou indignado, claro. E nota, irmãos, eu quero que você... pastor, então não pode chamar mais a polícia, né? Vai registrar boletim de ocorrência nenhum. Não, não é isso, irmãos. Nós temos que pegar o espírito da coisa. Aonde que Jesus pede para a gente muitas vezes dar um passo atrás. Eu não sei se ele percebeu alguma situação com o rapaz, só sei que ele continuou conversando com o rapaz, conversando. E o rapaz, numa situação que ele disse: eu não sei o quê, justificou um monte de coisa. E ele disse assim: olha, eu quero que você vá domingo lá na igreja comigo. Irmãos, eu confesso para vocês, eu chamava o 190, chamava a gerente, pegava um correão, apanhava ou batia, não sei o que eu faria. Eu acho que não leva tanto, não sou também assim também não. Mas a polícia eu chamava, é verdade. Eu não ia te agredir, eu não ia nem falar muita coisa com ele, eu chamava a polícia na hora. E falava: tem a câmera aí, ué. Vamos falar real, né, irmãos? Mas ele disse: pastor, conta para mim. Pastor, aí eu chamei para ir no domingo na igreja, o senhor acredita que ele foi? Eu falei: não acredito, essa para mim é a questão. O cara foi na igreja, gente. De duas umas, ou esse cara é um maluco mesmo, ou Deus tinha um propósito, falou assim: eu vou levar esse cara para ouvir o evangelho, salvá-lo, ou então condená-lo, porque ele teve a oportunidade de maneira didática, de um crente que parece com Jesus, de não matar ele. É ou não é? Hoje em dia, você não esbarra no carro de ninguém, e nem atropela o cachorrinho de ninguém. Porque se for filho de alguém, fala: não tem problema, não. Mas cachorro e carro, nossa, você arruma um problemão. Você vai ficar com muitos anos com problema. Essa é a sociedade que nós vivemos. E naquele contexto ele disse: então, pastor, eu chamei ele, e eu percebi que ele estava perturbado, algumas coisas assim na cabeça, muito ansioso. Eu falei: meu irmão, Deus nos chama para sermos pacificadores, mas essa aí realmente bateu o recorde, viu? Normalmente nós não precisamos disso, não. É coisa pequena. É ou não é? A gente se irrita com facilidade com a pessoa que a gente ama. A gente fala por casa, né? O lugar mais difícil para a gente ser calmo é aonde? Aqui na igreja, vocês estão tudo uma bênção. Olha o Rodrigo, nem parece que luta. Só não pode lutar em casa, né? Aqui, tudo tranquilo, gente, tudo tranquilo, calma, sereno, essa é a paz do Senhor, irmão. Né? Aqui a turma gosta, paz, irmão, cheio de guerra, misericórdia. Você tem que falar: Senhor, santifica o meu coração. Irei aqui, irei nessa porta aqui do carro, irei para sair de casa. Aí chega aqui: paz do Senhor. E a esposa quer matar, apertar o pescoço daquele menino. Você pede que: Senhor, me dê graça, me fortaleça. A gente é ou não é assim? O Senhor trabalha no nosso coração. Então, vamos caminhar para nós encerrarmos. O texto que diz agora a respeito de nós também temos que tomar cuidado. A palavra de Deus aponta cuidados com a nossa própria pessoa.
Provérbios 23, 20. Eu não vou pedir para ninguém ler, porque eu vou explicar já já, quer ver? Provérbios 23, 20. Provérbios 23, 20 diz assim: não junte-se, ou melhor, não se junte com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Temos que pegar o princípio. Deus está chamando para todo mundo aqui ser comunista, né? Todo mundo, ninguém vai... Não, é o contrário, né? Todo mundo ser capitalista, só trabalhar. Não. Tem que pegar o princípio do que está sendo dito. Pessoas que não se preocupam com a vida. Ele bebe e ele come assim. Se eu morrer hoje ou amanhã, ó. Porque na verdade a vida não tem sentido algum. Posso comer e morrer de tanto comer. Posso beber e morrer de tanto beber. Tanto faz. Eu não sou alguém que tenha encontrado sentido na vida. Olha que coisa. Real ou não é real? Tem muitos casos assim. E a realidade é que Deus está dizendo: eu dei a vida a vocês para vocês cuidarem. Então vamos para outro texto. Provérbios 25, 16. Eu pensei no irmão quando li esse texto, e eu falei assim: coração. E aí eu falei assim: eu não vou pedir para ninguém ler esse versículo. Olha o que diz o texto, ó. Você encontrou mel? Coma apenas o suficiente, para que você não fique enjoado e venha o quê? O que está dizendo aqui? O que é o princípio do versículo? Comer demais. Aí o meu irmão amado, que eu pensei nele, na hora que eu estava pensando, falei assim: você e eu, todo mundo vai falar esse versículo aqui, ó. Às vezes o comilão é um magrinho, Alex. Um magrilinho, mas come, Leonardo. Mas come que até passa mal. E o danadinho é genética boa, sabe? Não quer dizer que o gordinho que come mais não, gente. Tem muita gente que não tem o estereótipo, e ó, exagera, né? O que o texto está apontando? Que nós temos que ter discernimento. Até nisso, né? Até nisso. Por quê? Irmãos, notem, cada vez mais a sociedade americana já vive isso. O fast food fez da geração americana uma geração o quê? Gorda, obesa. Obesidade não é saúde. Obesidade é doença. Pastor, ele não é gordo, mas ó, o triglicérides está alto, não sei o que, está tudo desordenado. Por quê? Porque não toma água, né? Não toma nada. Esses dias até uma pessoa que eu gosto muito, a gente está acompanhando, disse: pastor, não tomo água, só tomo coca. Eu falei: menina de Deus. E o marido testemunhou. Toma coca de manhã, de tarde, de noite. O que é isso? Pensa. Tem isso ou não tem na nossa realidade aí do dia a dia? Desordem. Essa desordem com o próprio organismo. Notem, a palavra de Deus está apontando o quanto que a preciosidade da vida é uma dádiva. Aí a pessoa faz tudo isso, depois vai: a minha saúde não está boa, né? Deus não está cuidando de mim. Mas espera aí, Deus está cuidando, mas nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Então aqui o texto está dizendo: olha, vai comer mel? O pastor Emerson sempre falava: coma de tudo, mas não coma tudo. Não é fácil, Oscar. Às vezes eu vejo a pizza lá e falo: acabar, né? Vamos acabar. É uma graça de Deus, temos discernimento. É possível aqui que nós já estamos colhendo esses efeitos. A realidade de pessoas que não fazem atividade física, tá? Não se preocupam com isso,
e acha assim, não, o importante é eu estar bem com Deus. Não, é um princípio da palavra de Deus, você tem que estar bem, saudável. Saudável. Por isso que procurar profissionais, seja em qualquer área, é benefício, é bênção. Tem condição de poder acompanhar, tratar, é dádiva. E 1 Timóteo, olha o que Paulo diz para Timóteo. 1 Timóteo 5:23. Quem pode ler, por favor? 1 Timóteo 5:23. Olha lá, Paulo está preocupado. Se teve alguém que se preocupou com o ministério, com o reino de Cristo Jesus, foi o apóstolo Paulo. E ele está dizendo assim para aquele que é seu sucessor, um pastor local, Timóteo: cuide, Timóteo, que você não beba somente água, mas também tome um pouco de vinho. Por quê, gente? Porque não tinha remédio para a época. Se fosse hoje, fala um remédio de estômago aí. Omeprazol, exato, omeprazol. Ele não tinha como prescrever, Timóteo, toma todo dia que é devido à prescrição do doutor João, do doutor fulano. Ele disse, Timóteo, tome também um pouco de vinho, para que faça bem ao seu estômago. Olha só, essa relação integral de um servo e de uma serva de Deus. Tem pessoas, não sei aqui os homens, mas tem gente que é difícil para ir no médico. Conheço um, viu, Poliana? Não vou dizer quem é, não. Essa realidade tem que lembrar, opa, peraí, meu filho, você é servo de Deus, mas Deus deixou aqui a medicação, os profissionais, tem hora que tem que orar, tem hora não. Sempre que nós formos para o médico, nós temos que orar, mas procurar o profissional, procurar. Deus quer que nós sejamos aqueles que cuidam do que Deus nos deu. É uma dádiva. Próxima slide aqui, por favor, Cade. Cuidar de nós mesmos. Essa é a página aqui no final. Cuidar de nós mesmos, não fazer mal a nós mesmos. Vou pegar um outro aspecto aqui, que não foi citado aqui, mas eu vou citar. Tem gente hoje viciado nesse negócio aqui na mão ou não tem? Isso aqui é uma doença do século 21, gente. Ele apagadinho aqui, não tem tanto problema. O problema é quando ele tem bateria, Mary, e a gente liga ele. A quantidade de tela que nós absorvemos hoje deixa-nos ansiosos. É só você ter um pouquinho de imperatividade que você vai ver o que eu estou falando. Desperta em nós uma quantidade de lúmens, que essa iluminação, se a gente fica demais nela, a gente fica irritado. A irritabilidade, ela é aflorada. A ansiedade, sem falar nas demandas que vão surgindo. Por quê? Porque hoje nós temos que tomar cuidado. A relação da rede social, que pode ser uma bênção, pode ser uma grande desgraça. A Bíblia fala assim, a palavra de Deus, um abismo chama outro abismo. Nós temos que tomar cuidado. Fala assim, opa, peraí, está me fazendo mal. O papai, antigamente tinha vídeos que falavam assim, papai, para de trabalhar um pouco, né? Os vídeos bonitinhos, tá certo. Hoje tem que fazer vídeo assim, papai, sai do celular um pouco, me dá um pouquinho de atenção. Eu imagino o quanto que é difícil. Um pai, uma criança crescendo, a gente está com o Olívio com 6 meses, 5 já não é fácil. Mas se nós não policiarmos, nós vamos transmitir para os nossos filhos que o celular é aquilo que a gente gasta às 4 horas que nós tivemos em casa, às 5 horas. E isso produz um efeito terrível na sua vida e na relação também, claro, com a família. Eu não vou ler todos os textos, mas aqui diz assim, Efésios 5:29, nós já lemos 1 Timóteo. Outro ato extremo contra a própria vida, o suicídio. Cada vez mais, pessoas que
fazem esse ato, cometem esse ato, estão muitas vezes relacionados às pessoas que vão deixando a sua saúde emocional meio que degringolar. Claro, irmãos, nós temos casos isolados, doenças pesadas, e nós temos que avaliar caso a caso. Mas de maneira geral, nós estamos percebendo a nossa sociedade, fazemos parte, ela está cada vez mais se autodestruindo com a quantidade de informações. Você vê, por exemplo, né? A gente está falando a respeito de redes sociais. Hoje você vê um padrão de alguém, você fala, nossa, meu Deus do céu, que vida, ó, miserável homem que sou. Isso que é vida. Olha lá. Tem nem problema, os meninos dele já acorda penteado. É ou não é? Fica na rede social para você ver demais. Você vai deixar de enxergar que Cristo tem feito tanto por você. E você vai deixar de valorizar aquilo que você tem de precioso e preciosa. A grama do vizinho é sempre mais bonita, verdinha, mas isso é uma ilusão. E a palavra de Deus está apontando. Vou falar um fato aqui, complexo, tá? Complexo. Mas eu quero que você tenha maturidade para entender. O suicídio, irmãos, ele é algo que o Senhor não quer. Ele está condenando. E nós temos que ter esse princípio para adotarmos. Mas você nunca deve falar. E eu sei que a sociedade ainda fala. Vamos lá no velório. Suicidou, ainda foi para o inferno. Não fale isso. Não fale isso. Quem é o reto juiz? É o Senhor. O padrão e o princípio está aqui, ó, a palavra de Deus. Não matarás. Agora, nós sabemos que alguns casos, sobretudo com enfermidades sérias, nós temos que tratar com muito cuidado, porque senão a gente coloca num padrão aquilo que tem que ser tratado de maneira individualizada. Isso é muito sério. Agora, você quer ver uma tristeza? Semana retrasada fui num velório, né? Fui, na verdade, fazer um culto fúnebre. Estava lá no cemitério, a pessoa me chamou. Um jovem, 25 anos. A mãe desconsolada. Irmãs, pai, 25 anos. E a família não sabia a que se apegar. Aí uma pessoa crente, conhecida, falou assim, ô pastor, a família está lá, não tem ninguém que possa lá fazer uma oração. Vai lá, o senhor pode, por favor? Eu falei, claro, eu vou lá. Fui lá, preguei o evangelho. Agora imagina, irmãos, esse é o segundo caso de jovem, com menos de 30 anos, que cometeu esse ato. Descrentes, que morreram sem conhecer Jesus Cristo. Por quê? Porque cada vez mais a sociedade se autodestrói. E isso é presente. Isso chama a atenção. A nossa relação é, valorize a vida. Se você tem alguém com uma depressão, conhece, ore por ele, ore por ela incansavelmente. Ajude, acompanhe. Claro que nós sabemos que tem casos, níveis e níveis, mas seja alguém que promove o cuidado à vida, porque nós sabemos o quanto que é hoje uma maneira de autodestruição terrível. E eu quero então terminar com a seguinte citação. O Catecismo de Heidelberg, pergunta 105. Isso. O que Deus exige no 6º mandamento? Vamos ler juntos? Você consegue aí? Está meio assim, embaralhado por causa da parede, mas eu acredito que você consiga. Eu não devo desonrar, odiar, ofender ou matar meu próximo, por mim mesmo ou através de outros.
Isso não posso fazer nem por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por atos, mas devo abandonar todo o desejo de vingança, não fazer mal a mim mesmo ou, de propósito, colocar-me em perigo. Por isso, as autoridades dispõem das armas para impedir homicídios. Deixa eu ver se eu queria citá-lo, mencionei que ia citá-lo. Romanos 13, pega a sua Bíblia aí para a gente terminar e orarmos. 13:4. Essa é a referência que eu citei agora há pouco. Diz assim, Romanos 13:4. Pois a autoridade, quem é a autoridade de proteção na nossa sociedade aqui do dia a dia? Um exemplo, polícia militar, polícia, o exército. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Hoje cadê o machado, que sabe o nome das armas? É uma 365, sei lá. Eles deixam lá, pendurada. E é bíblico. Você já pensou se a sociedade não tivesse isso? Como é que nós teríamos o freio do mal? É esse o pensamento do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, porque é necessário, se for preciso, vai usá-la. A palavra de Deus continua, diz assim, pois é ministro de Deus. Olha, quem que é ministro de Deus? A autoridade. Porque Deus não participa de nada que é injusto. Se tem algo errado acontecendo, Deus se opõe. Então Deus utiliza das autoridades. Assim deveria ser, né? O judiciário. Todo o sistema governamental seriam aparelhos para que a justiça seja aplicada. Olha que bênção! Para que alguém, como uma criança, seja protegida pela autoridade policial. Aconteceu há pouco tempo, né? Aí o cara entra lá numa escola, pega uma machadinha e sai, ceifando criança. Aí a polícia chega, opa, em nome de Jesus, para. Não, em nome de Jesus você está morto. Ah, pastor, mas eles prendem, é verdade, eles prendem, né? Fica uns 10 anos lá e saem depois, né? Pastor, você é a favor da pena de morte? Não estou falando nada disso. Estou dizendo que se for necessário, não é quebra do 6º mandamento. É isso que eu estou dizendo. E nós temos que ter discernimento nisso. Porque louvado seja Deus, quando a estrutura aparelhada do Estado funciona, é para o nosso bem. Quem faz o bem não tem o que temer. É assim que diz a palavra de Deus. Agora, quem não faz, né, esse deve se preocupar. E Deus nos dê graça. Nós temos aqui, orarmos, nós temos aqui um policial rodoviário, e ele tem cada vez mais se chegado no nosso meio. O Lucas, eu já citei isso várias vezes, se converteu pelo poder de Deus. E sabe o que ele tem falado para mim? Ele falou, pastor, cada vez mais tem sido difícil ser um policial posicionado. Porque quando nós fazemos o certo, tem um monte de dificuldades. Mas ele citou uma situação. Você pode pensar diferente, eu respeito, mas esse é o meu pensamento, tá? Agora aqui não é nem, pastor, você pode pensar assim, é o meu pensamento. Pastor Fábio, pessoa física. Há pouco tempo atrás, em Varginha, ouviu falar do Novo Cangaço? Aconteceu lá uma tentativa do Novo Cangaço e a polícia eliminou os marginais. Está se correndo o risco de policiais perderem a farda, perderem o seu trabalho, porque participou daquela operação que matou os 24. Pega a ficha criminal dos 24.
O que eu acho interessante é que ninguém vai perguntar que quando em Uberaba estourou a Rodoban lá em Uberaba, a moça que estava na farmácia de madrugada e morreu, ninguém pergunta. E o Novo Cangaço que matou lá, dentro da farmácia. Uma bala perdida. Então, percebe que hoje, nos nossos dias, é uma grande questão que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que nós tenhamos uma polícia correta, para discernir aquilo que é certo daquilo que é errado. Nós rejeitamos qualquer abuso de autoridade, qualquer situação contra um cidadão de bem. Mas, irmãos, fazer aquilo que deveria ser feito e você enfrentar dificuldades, que sociedade hoje é essa? Então, que Deus tenha misericórdia de nós enquanto igreja e também da nossa nação. Amém? Vamos orar para nós irmos embora? Senhor, obrigado. Pode ficar.